Que a paz de Cristo esteja na sua vida. É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você estudos da Palavra de Deus e conhecer mais da história do cristianismo. Neste novo quadro, no nosso canal Moldados, nós estamos estudando histórias e personagens da Bíblia e do cristianismo. Dentro desse quadro, nós estamos estudando histórias da igreja, mártires do cristianismo, acontecimentos mais importantes da história do cristianismo e conhecendo também biografias de personagens bíblicos. Hoje, nós vamos estudar a história de alguns mártires cristãos até a primeira perseguição geral sob Nero. E nós vamos começar a falar sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele, no Evangelho de São Mateus, ouvindo a confissão de Simão Pedro, o qual antes que todos os outros reconheceu abertamente que ele era o Filho de Deus, e percebendo a mão providencial de seu pai nisso, o chamou de rocha, rocha sobre a qual edificaria a sua igreja com tal força que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E com essas palavras se deve observar três coisas. Primeiro, que Cristo teria uma igreja neste mundo. Segundo, que a mesma igreja sofreria uma intensa oposição, não só por parte do mundo, senão também com todas as forças e poder do inferno inteiro. E em terceiro lugar, que esta mesma igreja, apesar de todo o poder e maldade do diabo, se manteria. Vemos esta profecia de Cristo verificada de modo maravilhoso, porquanto todo o curso da igreja até o dia de hoje não parece mais que um cumprimento desta profecia. Primeiro, o fato que Cristo tenha estabelecido uma igreja não necessita demonstração. Segundo, com que força se opuseram contra a igreja príncipes, reis, monarcas, governadores e autoridades deste mundo. E em terceiro lugar, como a igreja, apesar de tudo, tem suportado e retido o que lhe pertencia. É maravilhoso, apesar que tormentas e tempestades ela tenha vencido. Ainda que um apóstolo o havia traído a Cristo, o outro tinha negado sob a solene sanção de um juramento, e ainda que o resto tinham abandonado, à exceção daquele discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, a história de sua ressurreição deu uma nova direção a todos os seus corações. E depois da missão do Espírito Santo, transmitiu uma nova confiança em suas mentes. Os poderes de que foram investidos lhes deram confiança para proclamar seu nome, para a confusão dos governantes judeus e por assombro dos prosélitos gentios. Também vamos falar sobre Estevão, o santo Estevão. Foi o seguinte a padecer depois de Cristo. Sua morte foi ocasionada pela fidelidade com que predicou o evangelho aos entregadores e matadores de Cristo. Foram excitados eles a tal grau de fúria que o expulsaram fora da cidade, apedrejando-o até matá-lo. A época em que sofreu supõe-se geralmente como a Páscoa posterior à da crucificação de Nosso Senhor, e na época de sua ascensão, na seguinte primavera. A continuação suscitou-se uma grande perseguição contra todos os que professavam a crença em Cristo como Messias ou como profeta. Lucas, o médico, nos diz de imediato que estava em Jerusalém e que todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Isso está escrito em Atos capítulo 8 e o versículo de número 1. Em volta de 2.000 cristãos, incluindo Nicanor, um dos 7 diáconos, padeceram o martírio durante a tribulação suscitada por causa de Estevão. Está em Atos capítulo 11, versículo de número 9.
Depois nós temos Tiago, o maior, o seguinte mártir que encontramos no relato segundo Lucas, na história dos Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João e parente de Nosso Senhor, porque sua mãe Salomé era prima e irmã de Maria, mãe de Jesus. Não foi até 10 anos depois da morte de Estevão que teve lugar este segundo martírio. Aconteceu que tão pronto como Herodes Agripa foi designado governador da Judéia, que com o propósito de consagrar-se com os judeus, suscitou uma intensa perseguição contra os cristãos, decidindo dar um golpe eficaz e lançando-se contra os seus dirigentes. Não se deveria passar por alto o relato que dá um eminente escritor primitivo, Clemente de Alexandria. Nos diz que quando Tiago estava sendo conduzido ao lugar de seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento, caindo aos seus pés para pedir-lhe perdão, professando-se cristão e decidindo que Tiago não receberia sozinho a coroa do martírio. Por isso ambos foram decapitados juntos. Assim recebeu resoluto e bem disposto o primeiro mártir apostólico aquele cálice que ele tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. Timão e Parmenas sofreram o martírio por volta daquela época, o primeiro em Filipos e o segundo na Macedônia. Esses acontecimentos tiveram lugar ou aconteceram no ano 44 depois de Cristo. Depois nós temos o Felipe, nasceu em Betsaida da Galiléia e foi chamado primeiro pelo nome de discípulo. Trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu o martírio em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, encarcerado e depois crucificado no ano 54 depois de Cristo. Depois o Mateus. Sua profissão era arrecadador de impostos e tinha nascido em Nazaré. Escreveu seu evangelho em hebraico, que foi depois traduzido ao grego por Tiago, o menor. Os cenários de seus trabalhos foram Partia e a Etiópia, país no que sofreu o martírio, sendo morto com uma lança na cidade de Nadaba no ano 60 depois de Cristo. Depois Tiago, o menor, alguns supõem que se tratava do irmão de Nosso Senhor por parte de uma anterior mulher de José. Isto resulta muito duvidoso e concorda demasiado com a superstição católica de que Maria jamais teve outros filhos além de nosso Salvador. Foi escolhido para supervisar as igrejas de Jerusalém e foi o autor da epístola ligada a Tiago. À idade de 99 anos foi espancado e apedrejado pelos judeus e finalmente abriram-lhe o crânio com um cacetete. Matias, dele se sabe menos que da maioria dos discípulos, foi escolhido para encher a vaga deixada por Judas, foi apedrejado em Jerusalém e depois foi decapitado. André também, irmão de Pedro, pregou o evangelho a muitas nações na Ásia, mas ao chegar a Edessa foi prendido, ou seja, foi preso e crucificado numa cruz, cujos extremos foram fixados transversalmente no chão, daí a origem do termo da cruz de Santo André. Temos Marcos, nasceu de país judeus da tribo de Levi, supõe-se que foi convertido ao cristianismo por Pedro, a quem serviu como amanuense e sob cujo cuidado escreveu seu evangelho em grego. Marcos foi arrastado e despedaçado pela população pequena ali de Alexandria, em grande solenidade, ou seja, eles estavam festejando naquele dia o seu ídolo chamado Serapis, e nesta festa eles acabaram com a vida de Marcos. Pedro, entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado, como alguns escrevem em Roma, embora outros, e não sem boas razões, tenham dúvidas a esse respeito. Eles dizem que Hegésippos diz que Nero, ou seja, Hegésippos diz que Nero buscou razões contra Pedro
para dar-lhe morte, e que quando o povo percebeu, rogaram-lhe e rogaram a Pedro de uma forma insistente que ele fugisse da cidade. Pedro, ante a insistência deles, foi finalmente persuadido e se dispôs a fugir. Porém, chegando até a porta, viu o Senhor Cristo acudindo a ele e, adorando-o, lhe disse: Senhor, aonde vais? Ao que ele respondeu: a ser de novo crucificado. Com isto, Pedro, percebendo que se referia a seu próprio sofrimento, voltou à cidade. Jerônimo diz que foi crucificado cabeça para baixo, com os pés para cima, conforme a sua petição, porque era, ele disse assim, indigno de ser crucificado da mesma forma que seu Senhor. Temos também Paulo, o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, após seu enorme trabalho e obra indescritível para promover o evangelho de Cristo, sofreu também sob essa primeira perseguição sob Nero. Diz Obadias que quando se dispôs sua execução, Nero enviou 2 de seus cavaleiros, Ferega e Partêmio, para que lhe desse a notícia de que ia ser morto. Ao chegarem a Paulo, que estava instruindo o povo, pediram-lhe que orasse por eles, para que eles acreditassem. Ele disse-lhe que em breve acreditariam e seriam batizados diante de seu sepulcro. Feito isso, os soldados que chegaram, o tiraram da cidade para o lugar das execuções, onde depois de ter orado, deu seu pescoço à espada. Judas, irmão de Tiago, era comumente chamado Tadeu, foi crucificado em Edessa no ano 72 depois de Cristo. Bartolomeu pregou evangelhos em vários países e, tendo traduzido o evangelho de Mateus na linguagem da Índia, o propagou naquele país. Finalmente foi cruelmente açoitado e logo crucificado pelos agitados idólatras. Tomé, chamado Dídimo, também pregou o evangelho em Partia e na Índia, onde, por ter provocado a fúria dos sacerdotes pagãos, foi martirizado sendo atravessado com uma lança. Lucas, o evangelista, foi o autor do evangelho que leva seu nome. Viajou com Paulo por vários países, supõe que foi pendurado de uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. Simão, apelidado de Zelote, predicou o evangelho na Mauritânia, África, inclusive na Grã-Bretanha, país no qual foi crucificado no ano 74 depois de Cristo. João, o discípulo amado, era irmão de Tiago, o maior. As igrejas de Esmirna, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira foram fundadas por ele. Foi enviado de Éfeso a Roma, onde se afirma que foi lançado num caldeirão de óleo fervendo. Escapou milagrosamente sem dano algum. Domiciano desterrou posteriormente na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, o libertou. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta. Depois Barnabé era de Chipre, porém de ascendência judia. Supõe-se que sua morte teve lugar por volta do ano 73 depois de Cristo. E apesar de todas essas contínuas perseguições e terríveis castigos, a igreja crescia diariamente, profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos e dos varões apostólicos, e regada abundantemente com o sangue dos santos. Deus abençoe a sua vida e que dê a você um final de semana na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. No nosso próximo estudo, nós vamos ver sobre as 10 primeiras perseguições. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.